Gostaria de saber como é escolhido o mentor espiritual que nos acompanha durante a nossa encarnação. No dizer da doutrina espírita, nós temos um conjunto de espíritos que fazem parte da nossa relação construída ao longo do tempo. A cada encarnação, eu faço novas amizades. Eu descubro novas pessoas que se afinizam comigo. São amigos e são parentes também. E com essas criaturas eu faço um laço de afeto. Na existência seguinte, eu desenvolvo novas amizades e tenho outros vínculos familiares. Repetem-se alguns, outros são novos, de tal maneira que quando eu saio, o meu círculo de amizades cresceu. E a cada existência, o meu círculo de amizades vai ficando cada vez maior. O círculo de amizades formado pelo espírito ao longo das suas existências é chamado na literatura espírita pelo nome de família espiritual. Nessa família espiritual, existe fundamentalmente dois tipos de espíritos: os amigos e os parentes. São eles que constituem a família espiritual. Eles são os nossos afetos. E dentro da família espiritual, tem dois padrões de espíritos lá dentro. Existem os espíritos familiares, que são parecidos conosco, têm uma evolução mediana, gostam da gente. Vocês não têm muita evolução, mas eles são maravilhosos. Gostam da gente, gostam de nos cuidar, têm muita preocupação com a gente. E um outro grupo chamado espíritos mentores. Também estão na família espiritual, mas têm uma evolução bem maior, eles são mais evoluídos. E por esse motivo, eles se apresentam como sendo os que possivelmente podem ser os nossos mentores espirituais. Dentro desses amigos que constituem a nossa família espiritual, existe também, entre os nossos amigos, aqueles que se envolveram com as nossas histórias de vida no trabalho de socorro das nossas almas. Vou ser mais claro. Estava comentando ainda há pouco sobre suicídio. Não é? No livro Memórias de um Suicida, uma obra recebida pela mediunidade de Dona Ivone do Amaral Pereira, tem um trecho da obra, já mais na frente, lá na segunda parte, se não me engano, é no capítulo 5 da segunda parte da obra. Mário Sobral, que é um dos personagens que vai precisar reencarnar, ele é um suicida que vai precisar renascer, e está muito aflito que ele precisa renascer, sabe que ele vai enfrentar uma vida de muitas provações, ele está amargurado diante da perspectiva da volta, e ele está num processo de visitação a várias instituições que compõem a colônia onde eles foram recolhidos. E existe um personagem da obra, que é o diretor do hospital, que ele está conduzindo os seus alunos para conhecer a instituição como um todo. Teócrito é o nome dele. E aí eles estão andando e, de repente, num certo momento, Mário, extremamente angustiado, assim, eu queria lhe fazer uma pergunta, se o senhor pudesse me responder. Eu vou ter que reencarnar, eu vou ter que voltar e alguém vai ter que ser o meu mentor. O meu mentor vai vir de onde? Quem vai ser o meu mentor? Ele é daqui da colônia? E quem é o responsável pela minha próxima encarnação? Quem vai cuidar de mim na minha existência que eu vou ter? E o diretor do hospital ficou ouvindo ele perguntar, a ele vira-se para o diretor e diz assim: me diga, quem é o responsável por mim neste lugar? Quem vai ser o meu mentor? E o diretor do hospital responde: sou eu, Mário. Sou eu que sou o responsável por você. Sou eu que vou acompanhar você. Porque todos os que, de repente, experimentam a questão do suicídio e que terão existências marcadas por um conjunto de dores muito pesadas, não deixam de ser tutelados dessa própria instituição. Então,
Quem são os mentores dos ex-suicidas? Os trabalhadores das instituições que socorrem suicidas. Eles se comprometem de cuidar daqueles que vão reencarnar. Então, respondendo à sua pergunta, quem são os meus mentores? São os integrantes da minha família espiritual que têm uma certa evolução. Não os familiares, mas os espíritos mentores, que podem ser parentes de outras existências ou amigos. Entre os amigos, essas entidades que nos recolheram nas furnas do sofrimento, que se afeiçoaram a nós e que, em função do trabalho que realizam, junto com uma falange grande, enorme de trabalhadores, assinam o compromisso de cuidarem de nós durante a existência física. Eles não se mantêm ao nosso lado diuturnamente como uma sombra, mas eles nos tutelam, nos acompanham, nos assistem quando nós precisamos e, de repente, a gente fala: quem é o meu mentor? Existe uma falange enorme de espíritos cuidando de uma outra falange enorme do lado de cá. Então, são muitos cuidando de muitos, e alguém em particular mais diretamente ligado a nós, mas existe esse trabalho coletivo que é realizado. Os nossos amores, os nossos amados, também se juntam de tal maneira que a gente pode ter um mentor, vários mentores, e um exército maravilhoso da nossa família espiritual que nos sustenta, que nos apoia, que nos visita, que nos envolve e que tem certeza do nosso sucesso, constituído por todos os integrantes da nossa família espiritual que apostam na nossa capacidade de termos êxito naquilo que viemos fazer do lado de cá. Quanto mais, melhor, para ajudar a gente a ficar assim, ó. Não é uma coisa unívoca, dizendo assim, mentor de fulano é esse, mentor de fulano é aquele. Não é uma relação biunívoca. Esse é daquele, esse é daquele, esse é daquele. Existe um grupo cuidando de um grupo e tem, evidentemente, ações mais diretas de alguns deles, mas são falanges que cuidam de falanges. E, às vezes até uma hierarquiazinha assim, né, Jorge? Assim, um tá tomando conta de determinado tempo, ó. O fulano tá meio que desviando da rota. Vamos ter que, né, dar uma puxadinha na orelha dele. Aí avisa aquele que é o supervisor, né? Que depois, Sim. de repente, avisa o gerente. Sim. Por aí. Aí o pessoal se junta e diz: olha, nós temos que fazer uma visita para ver o que a gente faz. Aí eles vêm em grupo tentar tirar a pessoa. Então, aquele que tem um acompanhamento mais de perto, vamos chamar assim numa linguagem mais romântica, o anjinho da guarda, né? O anjinho da guarda disse: olha, o meu protegido está andando por um caminho complicado, vou procurar ajuda. Ele disse: olha, gente, estou fazendo a tarefa lá, mas ele não está se comportando bem. Aí junta um grupo, faz um trabalho, tira o sujeito, desdobra, leva para o mundo espiritual, tem uma conversa com ele. Muita coisa é feita, né? Faz uma reuniãozinha, né, Jorge? Eu disse. Ai, reuniões.